Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Chapeuzinho Esfarrapado e Outros Contos Feministas do Folclore Mundial, organizado pelo Ethel Johnston Phelps pela editora seguinte. Então, eu li esse livro para cumprir o desafio, um dos desafios de dezembro, do grande desafio do Culto Booktuber. Quem propôs esse desafio foi a Júlia Prado, que é uma participante do desafio. Ela propôs isso lá no grupo do Facebook. Quem quiser ver, o link está aí embaixo. E ela propôs que nós lêssemos em dezembro uma coletânea de contos ou de crônicas. Eu ia ler outro livro, eu ia ler aquele Elas por Elas, que é um livro de autoras brasileiras. Contos de autoras brasileiras, a maioria já consagrada, enfim. Porém, o Humberto, do canal Primeira Prateleira, mostrou esse livro num dos book hauls que ele fez no canal dele em novembro. Eu acho que foi o book haul da Feira do Livro da USP. E eu quis na hora o livro por conta do subtítulo, que é Outros Contos Feministas do Folclore Mundial. Ou seja, essa é uma coletânea de contos, aquilo que a gente chama de contos de fadas. Na verdade, nesse livro, o organizador prefere chamar de contos folclóricos, porque nem todos têm esse caráter mágico das fadas. E são contos feministas. Feministas no sentido de trazerem personagens femininas em papéis que não são apenas aqueles que a gente está acostumado a ver em contos de fada. Então, geralmente, a mulher mais velha, ela é uma bruxa, uma feiticeira, uma grande vilã. Por outro lado, se a mulher é jovem, ela é muito ingênua, muito passiva. E não me entendam mal, não há problema em existirem personagens assim. Personagens que são princesas, personagens que são mais passivas, personagens que são malvadas. Isso faz parte. Porém, o negócio é que a gente só tem contato, praticamente, com personagens assim. A ideia desses contos é mostrar que existe no folclore mundial, desde muito tempo, outros tipos de personagens femininas, outros tipos de papéis femininos. Então você tem mulheres heroínas, mulheres fortes de músculo mesmo, mulheres super espertas e que inclusive salvam seus companheiros. Então esse livro traz contos muito, muito interessantes. A introdução à primeira edição, que foi publicada pela Feminist Press, ela está presente aqui no comecinho do livro. E eu achei a introdução muito boa. Esse texto é de 1978. E fala, inclusive, que as histórias de contos que a gente conhece são aquelas que foram registradas por escrito. Isso significa que são as histórias que chegaram até nós. Inclusive, aqui no Brasil, são histórias que ainda precisaram ser traduzidas. Então, nem todas chegam. Nem todas as que foram escritas chegam. E nem todas as histórias que existem foram escritas. Essa introdução chama atenção para o fato de que a grande maioria das contadoras de contos são mulheres. Porque as mulheres contavam essas coisas enquanto trabalhavam. Elas se distraíam de alguma maneira com isso. Então, embora a maioria das coletâneas de contos de fadas tenha sido compilada por homens, a maioria desses contos foi passada de geração em geração por mulheres. E, inclusive, tem casos de contadoras de história que provavelmente não quiseram contar sua história ou modificaram-na de alguma maneira, porque acreditavam que essa pessoa que estava coletando os contos não entraria na história, não acreditaria nela. Então aqui diz, por exemplo, que no sul da África, algumas dessas contadoras de história não contavam do jeito que a história era, porque temiam ser ridicularizadas pelos colonizadores, pelos brancos que estavam coletando. Então isso é um ponto super importante, na minha opinião, para a gente levar em conta. Então isso leva muito a gente a pensar em quantas histórias se perderam nesses séculos de tradição escrita, ou de passagem da tradição oral para a tradição escrita, e nesses novelos de aceitação social, né? Quantas personagens femininas não foram modificadas ou esquecidas mesmo por não terem sido passadas para frente. Então aqui no livro a gente tem 25 contos folclóricos tradicionais de diversos lugares do mundo. Inclusive, alguns foram adaptados, eles contam aqui no começo do livro, para evitar algum tipo de violência muito exacerbada e também para evitar uma exaltação muito, muito grande da beleza feminina por si só. Eram coisas que não acrescentariam nada à história. Enfim, foi uma escolha dos organizadores adaptar esses contos. Não sei se eu concordo ou não, mas eu entendi a escolha.
É uma leitura fácil e rápida, porque os contos de fadas, quando são transcritos, eles são muito objetivos em geral. Os contos são curtos, então dá para você parar em vários momentos. Só para vocês terem noção, eu vou ler aqui na minha cola, a gente tem histórias da Noruega, do sul da África, da Inglaterra, uma história indígena dos Estados Unidos, uma história do Sudão, região do Nilo ali, histórias escocesas, histórias paquistanesas, da região do Punjab, história do Japão, que é muito legal, história da China, alguns contos que vêm do país de Gales, e tem o último, que é do Império Inca. Então, na verdade, o que eu notei foi um privilegiamento, existe essa palavra, mas uma atenção maior dada a países do hemisfério norte. Tudo bem que tem um ou dois do sul da África, e tem esse do Império Inca. Eu gostei muito da história Chapeuzinho Esfarrapado, que é a primeira que dá nome ao livro. É uma história norueguesa de duas irmãs que saem numa aventura. Uma das irmãs, que é considerada mais feia e tal, vai salvar a sua irmã bonita, que teve a sua cabeça transformada numa cabeça de cabra. Então elas saem sozinhas pelo mundo para descobrir o antídoto desse feitiço. E é muito legal porque tem um príncipe, mas o príncipe aprende que essa Chapeuzinho Esfarrapado, ela só vai fazer as coisas do jeito dela e no tempo dela. Então é muito legal quando o príncipe percebe isso, sabe? Eu tô citando essas histórias só para vocês entenderem a diversidade de temas e de personagens que o livro traz. Tem uma história chamada Unanana e o Elefante, que é do sul da África, em que a Unanana, que é a personagem principal, é uma mãe que tem que salvar os seus filhos que foram engolidos por um elefante. Então ela precisa bolar uma estratégia para tirar os filhos da barriga do elefante. Tem uma história da região sudanesa do Nilo, como eu falei, chamada O Príncipe e Seus Três Destinos, em que a mulher do príncipe o salva da morte que estava predestinada a ele, ou seja, a inteligência dela e a ação dela são o que fazem ele se salvar da morte. Tem esse conto do Japão chamado Três Mulheres Fortes, que foi o que eu falei no começo, que as mulheres são fortes mesmo, elas levantam árvores, elas levantam casas, enfim, e elas se contrapõem a um grande lutador japonês, que se acha muito forte, na verdade ele é fraquinho perto delas. E tem um conto interessante da China chamado A Jovem Chefe de Família, em que a moça se torna uma chefe de família, uma negociante e uma administradora muito hábil. Então é só para vocês terem noção assim do escopo de personagens que esse livro traz. Eu achei muito bacana. Só para vocês verem a estrutura do livro. Então, ó, ele tem páginas brancas, começa com o número e o título da história, aí vem a história. De vez em quando tem algumas ilustrações. Essas ilustrações são da Bárbara Malagoli. São muito bonitinhas as ilustrações. E no final da história vem um parágrafozinho explicando de onde ela é. Então algumas histórias elas não falam no texto de onde elas são. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi tentar adivinhar de onde elas são. Dependendo do tipo de comida que é mostrado naquele conto, ou os animais que aparecem ali, ou as profissões que ele fala. Então é muito legal esse exercício de pensar de onde será que é aquele conto, de acordo com os próprios elementos que o texto traz. São contos que têm elementos mágicos, elementos que a gente conhece tradicionalmente dos contos de fada. Então, na verdade, eles não são profundamente críticos. Muitos deles têm uma moral, mas o que tem de diferente para os contos de fadas que a gente já conhece são justamente essas personagens, essa diversidade de personagens femininas e dos papéis que elas ocupam em cada conto. Inclusive tem um ponto que eu queria falar aqui, que a maioria delas se casa no final, ou já é esposa de alguém, e muitas vezes elas também usam suas habilidades consideradas femininas, como por exemplo, costura, cozinha e coisas do tipo, para poder se safar das situações ali. Mas isso não é nenhum demérito. Primeiro porque essas atividades e ser esposa não tem nada de ruim, a não ser que seja uma coisa obrigatória e contra a vontade da moça, né? Mas o casamento como recompensa e essas atividades consideradas socialmente como femininas, elas se devem ao contexto histórico em que essas histórias surgiram. Então era muito mais comum uma mulher trabalhar em casa, então ter habilidades domésticas, ver o casamento como uma necessidade naquela época do que hoje, tá? Então a gente também não pode esperar que histórias tão tradicionais, tão antigas,
mostrem valores atuais, ou que a gente só conquistou atualmente, né? Bom, é isso. E no final do livro a gente tem observações sobre os contos, que são pequenas análises curtas sobre cada um deles, e também sugestões de leitura, com outros contos feministas que você pode ir atrás, ou alguns textinhos de apoio. Certo, gente? Esse é o livro que eu tinha para falar para vocês hoje. Essas foram as minhas impressões. Eu gostei bastante. Uma leitura fácil, uma leitura rápida. Dá para ler para crianças, porque não tem nada de ruim. O grande diferencial do livro é trazer essas personagens femininas em contos de fadas e em papéis diferentes dos que a gente vê tradicionalmente em contos de fadas. Eu acho que é um presente muito bom para uma criança, tanto para uma menina quanto para um menino. Tá bom? É isso. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um joinha pra mim que ajuda bastante na divulgação do canal. E deixa um comentário pra eu saber o que você achou. Vocês já conheciam esse livro? Um beijo e até o próximo. Tchau!